E a dívida atualizada do Corinthians com Memphis Depay alcançou cifras assustadoras. O Corinthians deve 23 milhões de reais ao atacante holandês, número divulgado na última reunião do CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, para desespero dos dirigentes corintianos que estão horrorizados com o contrato firmado entre o clube e o atacante. Importante lembrar que em setembro a dívida do Corinthians com o Memphis era de 18 milhões de reais. Na oportunidade, as partes se acertaram para a quitação de 9 milhões de reais ao longo dos próximos meses, até fevereiro, e em março do Corinthians pagaria outros 9 milhões de reais. Só que a dívida de setembro para novembro já cresceu mais 5 milhões de reais, alcançando 23 milhões. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que o Corinthians deve tanto dinheiro ao Memphis? Porque o contrato é muito ruim para o Timão. Entre esses 23 milhões de reais, há 2 bônus por gols, participações em gols e jogos no primeiro ano do contrato. Há também uma dívida em relação ao prêmio pelo Campeonato Paulista que ainda não foi paga. O Memphis tem direito a 4 milhões e 700 mil pelo título do Paulista, mas como houve atraso, esse valor já pulou para 5 milhões e 200 mil reais, além de luvas. Prêmio pela assinatura do contrato venceu em setembro, mais uma luva de algo na casa dos 6 milhões e meio de reais. Corinthians também tem tido dificuldades com direitos de imagem, e aí essa dívida é de 23 milhões de reais. O clima de irritação entre dirigentes do Corinthians para com o contrato do Memphis é tão grande que nessa reunião do CORE se sugeriu que os responsáveis pela assinatura do contrato por parte do Corinthians com o Memphis sejam convocados para prestar esclarecimentos. Como é que o Corinthians se permitiu assinar um contrato com um jogador que tem um custo mensal de 6 milhões de reais? Detalhe. Com esses 6 milhões, a gente nem está incluindo todos os bônus que ainda podem ser pagos, como por exemplo em participações de gols, jogos e tudo mais. É também por isso tudo que o Corinthians adoraria que o Memphis fosse negociado no mês de janeiro. Difícil imaginar que isso possa acontecer. O Memphis já percebeu que não terá boas oportunidades para receber o que ganha hoje em outros clubes de grandes centros. O que você pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentar. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians que ativou uma cláusula no seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O Corinthians ativou uma cláusula no contrato que permite a ele ir ao mercado para elevar valores de patrocínio master. Vale a lembrança de que na metade do ano, Corinthians e Esporte da Sorte partiram para o segundo ano de contrato. E existia uma previsão lá de que caso o Corinthians quisesse um reajuste, ele avisaria a Esportes da Sorte que teria a oportunidade de cobrir eventuais ofertas. Mas de forma bem transparente, o Corinthians comunicou: olha, estou interessado em ganhar mais dinheiro. Se vocês quiserem, exerçam o direito de vocês. Mas estou no mercado em busca de outras opções. Hoje o Corinthians embolsa 103 milhões de reais por temporada da Esportes da Sorte. É o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil. O problema é que o primeiro, do Flamengo com a Betano, está super inflacionado. O Flá está ganhando 268 milhões de reais e é por conta disso que o Corinthians hoje busca um parceiro disposto a colocar mais dinheiro. Não se descarta a possibilidade de a Esportes da Sorte seguir com cifras maiores, mas a parceira do Corinthians quer esperar por ofertas que o Corinthians tenha para ver se vale a pena ou não cobrir a oferta. Contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte termina em julho de 2027, tá? Importante registrar ainda que a multa rescisória a partir de outubro caiu para 30 milhões de reais. Esportes da Sorte que paga cerca de 1,5 milhão de reais por mês do custo de Memphis Depay. Os outros 4,5 milhões são responsabilidade do Timão. Ah, só para arrematar, tem alguns números importantes. 56 milhões e meio de reais foram pagos no primeiro ano de contrato. 16 milhões e 600 mil reais já foram pagos nesse segundo ano de contrato. O segundo ano começou em julho. 20 milhões já foram pagos em luvas. Tem mais 6 milhões de reais destinadas a ações de marketing. Todas essas informações constam numa matéria do site Trivela. Fala do Memphis, interesse da Europa. Bruno Aurélio. Brunão, esqueça. O Memphis não vai sair do Corinthians antes do fim do contrato. A menos que surja uma enorme reviravolta, não há movimentos grandes. Ele mesmo já deixou bem claro para as pessoas próximas que pretende cumprir o contrato. Ele está apaixonado pelo Corinthians? Nem sei se é isso. Mas o Memphis tem a convicção de que não vai conseguir um contrato como esse em outro clube no meio da janela de transferências. No mês de janeiro, a janela na Europa é a janela de inverno, é para poucos movimentos. Os times vão ao mercado mesmo a partir de julho, no verão europeu.
e o Memphis vai ser um jogador muito mais interessante, livre do contrato do Corinthians em julho do ano que vem do que em janeiro. Então, o planejamento do Memphis é cumprir o contrato com o Corinthians até junho e aí sim ir embora, tá? Só para completar em relação ao Memphis, rolou uma reunião do Core nessa semana e ficou constatada nessa reunião que a dívida do Corinthians para com o Memphis não é mais de 18, mas sim de 23 milhões de reais. Em setembro, o Corinthians havia admitido uma dívida de 18 milhões com o Memphis e um pagamento parcelado, 9 milhões em parcelas até fevereiro e outros 9 milhões numa parcela única em março. Só que essa dívida reajustada já foi para 23 milhões de reais. E na reunião não se falava em outra coisa, a não ser que é inviável, é impossível manter um jogador com tais vencimentos, tá? Dentro do Core, assim como dentro da diretoria, a ideia era que o Memphis fosse embora. Inclusive, o pessoal do Core estava trabalhando com a perspectiva de convocar os responsáveis pela assinatura desse contrato do Corinthians com o Memphis, para que eles se explicassem como é que o Corinthians pôde aceitar tantas vantagens e cifras astronômicas para o holandês. Marcelo Silva, nem qual é essa grana que vem da LFU e Nike? Vai resolver essa questão do transfer ban? Marcelão, o dinheiro para resolver o transfer ban com o Santos Laguna deve vir de um empréstimo que o Corinthians está pegando, né? O Corinthians vai pegar 72 milhões no banco e mais 27 milhões de adiantamento de uma cota de televisão. E com essa grana ele pretende resolver pendências com o elenco, dívidas mais emergenciais, além, obviamente, desses 41 milhões de reais com o Santos Laguna. O José Frutuoso. Boa noite, Nicola. Como é que anda o risco do Corinthians perder pontos? Zé, não parece algo muito próximo, tá? E eu vou explicar o porquê. Embora já tenha 2 condenações e outras 4 a caminho, a possibilidade de perda de pontos, ou seja, um acréscimo na punição atual de inscrição de atletas, ela viria se a FIFA constatasse que o Corinthians não tem a intenção de fazer pagamentos. E o Corinthians chegou a procurar a FIFA para pedir ajuda, para intermediar um acordo com o Santos Laguna. O Corinthians queria pagar 70% do valor à vista e o resto parcelado. E o Santos Laguna afirmando que não parcelaria nada, que queria o dinheiro à vista. Tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O Timão vai pegar 100 milhões de reais emprestados em banco e com adiantamentos. Tudo para tentar salvar as contas nesse fim da temporada. Você sabe, o Corinthians vive a maior crise de sua história. A tendência é que na virada do ano o Corinthians fique devendo 3 bilhões de reais. No último balancete divulgado eram 2 bilhões e 700 milhões de pendência. Esses 100 milhões de reais vão ajudar com o pagamento de contas emergenciais relacionadas ao elenco e também ao primeiro transfer ban que causou punição ao Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna e boa parte desse dinheiro virá do empréstimo. O Corinthians pretende pegar esses 100 milhões de reais, sendo 27 milhões e meio via antecipação da cota do Campeonato Brasileiro de 2026 e mais 72 milhões e meio de reais via empréstimo bancário, CDI mais 3%, essa vai ser a taxa imposta ao Corinthians. Só para completar, se já há um transfer ban com condenação, outro está em via de acontecer. O Corinthians não conseguiu se acertar com o Matias Rojas para o pagamento de 44 milhões e a qualquer momento vai pintar outra proibição na inscrição de atletas. Para piorar, há outros 4 casos que já foram julgados pela FIFA com condenação ao Corinthians e agora aguarda-se por uma posição da Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians tenha 6 punições contra si, totalizando 125 milhões de reais. Essa é a realidade financeira do Timão, que tem a oportunidade de terminar o ano devendo 3 bilhões e com 2 títulos, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O futebol brasileiro tem dessas coisas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Félix Torres está mesmo de saída do Corinthians. Nas últimas horas circulou a notícia de que o zagueiro equatoriano estaria entregando o apartamento onde mora em São Paulo, já projetando sua saída do Timão. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte da diretoria que afirmou: adoraríamos que fosse verdade, mas não existe proposta nem sondagem pelo Félix Torres até agora. Zagueiro equatoriano de 26 anos de idade, comprado por 6 milhões e meio de dólares, junto ao Santos Laguna, e esse valor equivaleu a 80% dos direitos econômicos. O
Como vocês sabem, o Corinthians não pagou o Santos Laguna, até por isso tomou um transfer ban e está proibido de registrar atletas desde a metade do ano. Félix Torres, que perdeu espaço, e hoje é a última opção do sistema defensivo do técnico Dorival Júnior. O Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique formam a dupla de zaga titular. O André Ramalho e o Kaká são as primeiras opções do banco de reservas. O Félix Torres não entra em campo desde 27 de agosto, confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. São mais de 2 meses sem ser utilizado. Na atual temporada, 27 jogos e 1 gol. E o Félix Torres, além de ter custado caríssimo, ganha na casa dos 750 mil reais por mês. Difícil imaginar que o Corinthians encontre clubes interessados em pagar todo esse salário e ainda absorver a grana investida quando da contratação desse atleta. Você pensa o quê sobre Félix Torres e sua contratação do Timão? Já usa o espaço para comentário, deixa sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora te atualizar sobre uma curiosidade envolvendo um ex-jogador do Corinthians. Você vai lembrar do Giovani, né? Ele deixa o Corinthians na metade desse ano sem renovar seu contrato, ou seja, o Timão não recebe nem sequer um centavo pelo atleta, que em 2025 entrou apenas 2 vezes em campo e deu uma assistência. O Corinthians meio que escanteou o Giovani a partir do momento em que ele não quis renovar. Pois bem, Giovani se muda para o Verona, que faz péssima campanha no campeonato italiano. Ainda assim, de acordo com a ESPN, o atacante de 21 anos de idade chamou a atenção do Milan e do Borussia Dortmund. E a ideia do Verona seria negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros ou 185 milhões de reais, o que faria do Giovani a maior venda da história do Verona. Confesso que me parece tudo muito acelerado. Giovani chegou recentemente, é até titular. São 10 partidas na Série A do campeonato italiano, todas como titular, mas com 1 gol marcado e 3 assistências. Será que é motivo para tanto? Desde que ele chegou, 11 partidas, 1 gol, 3 assistências. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Timão teve prejuízo com o Giovani. Ele havia sido comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, como o Corinthians o perdeu de graça, não recebeu qualquer compensação financeira. Em caso de negociação com Milan, com Dortmund ou qualquer outro clube, o Corinthians fica com um percentual pelo mecanismo de solidariedade, algo entre 2%, 1,5%, nada que vá mudar o preço do dólar ou fará do Corinthians um time menos endividado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.